Hoje aqui no Espaço Online nós estamos recebendo o Dr. Rubem Penteado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, nesse terceiro bloco, queria falar um pouquinho sobre complicações das cirurgias. A cirurgia de redução de mama tem maior taxa de complicações em mulheres mais velhas. Por que as infecções são mais comuns em mulheres acima dos 50 anos? Hoje a gente não fala em números concretos, a gente fala principalmente no estado de saúde que o paciente se encontra. Se ela tiver 50 anos e não estiver bem controlada, ela pode complicar mais do que uma pessoa de 60 com a saúde em dia. Claro, quanto maior o extremo da idade, quanto mais extremo, menor a capacidade de cicatrização, de combate à infecção pelo próprio organismo. Então, as pessoas no extremo, tanto os jovens, muito jovens, como os de muita idade, como nós falamos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Evitar intervenções excessivamente invasivas, muito grandes, muito prolongadas, procurar fazer procedimentos menores e tomar determinados cuidados, como a avaliação pré-operatória adequada e muito minuciosa, e o segmento da paciente também tem que ser muito adequado. Isso é importante, que nem sempre acontece. Muitas vezes a cirurgia vai muito bem e a paciente não colabora muito no pós-operatório. Isso também complica. Quer dizer, a paciente também tem responsabilidades aí no pós-operatório. Sem dúvida, são três etapas. O pré-operatório, ou seja, a avaliação pré-operatória, o intraoperatório fundamental e o pós-operatório também, que é a responsabilidade da paciente. Depende muito dela. Agora, por que alguém tem que reduzir as mamas? Quais são os motivos, os principais motivos? Então, aqui no Brasil mudou muito. Até 10, 15 anos atrás, a cirurgia de mama mais realizada no Brasil era a redução. Imagine que hoje de cada 10 cirurgias de mama, uma é redução. Então houve uma mudança de conceito, principalmente da mulher. O gosto feminino mudou muito. A redução hoje, ela se restringe principalmente para mulheres que têm uma mama muito volumosa, muito grande, muito pesada e que atrapalha as suas atividades do dia a dia. E também nos casos, claro, que das mulheres que amamentaram e tiveram uma queda muito grande da mama, e isso faz com que ela fique descontente. Nesses casos em particular, muitas vezes a gente associa a redução com a colocação da prótese. Parece um contrassenso, né? Porque você reduz e ao mesmo tempo coloca uma prótese. Mas muitas vezes nesses casos o resultado fica muito melhor e mais duradouro, inclusive. Agora, as mulheres que colocam próteses de silicone, que fazem cirurgia, enfim, de mama, elas têm algum problema no momento de amamentar seus filhos, por exemplo, ou mesmo passar por exames, que todas as mulheres passam, a mamografia. A gente sabe que é um exame que aperta a mama. Quando a gente liga no laboratório para fazer a mamografia, sempre pergunta se tem prótese, não tem prótese, o procedimento é um pouco diferente. Isso interfere alguma coisa na vida da mulher para pior? Não, então, teoricamente, a gente não deve interferir na função fisiológica da mama. Por quê? A mama foi feita para amamentar. É a função principal. Então, as técnicas utilizadas devem preservar a função mamária. É claro que em casos extremos, por exemplo, mamas gigantes, muitas vezes você não consegue manter a função mamária. Mas é curioso porque nesses casos, em geral, apesar da mama ser enorme, a amamentação nem sempre é facilitada, porque existe uma dificuldade muito grande do leite chegar até o mamilo, que é a saída. Os ductos se dobram. Então, o ideal é que a técnica preserve a função mamária. Outra coisa fundamental que você perguntou, as próteses, ou o que quer que seja, com destinação estética, não podem e não devem atrapalhar o exame, o autoexame e o exame radiológico da avaliação das mamas. Por quê? Não se justificaria colocar uma prótese, por exemplo, e você ocultar uma lesão maligna, por exemplo. Isso, se assim fosse, já teria sido proibido o uso das próteses. O que acontece é que existem pequenas manobras durante o exame que podem ser feitas e que facilitam o exame. Mas a mulher deve fazer o acompanhamento normal e inclusive, retornando ao cirurgião plástico e ao mastologista ou ginecologista regularmente. De quanto em quanto tempo as próteses devem ser trocadas? Fala-se em 10 anos. Atualmente já se muda essa ideia para 15 anos. O que acontece? A prótese é um corpo estranho. A durabilidade da prótese, desde que ela seja com material adequado, é claro, né? Ela vai depender da reação do organismo. E a reação do organismo é individual e é impossível de medir.
Então, a gente não tem como precisar exatamente a durabilidade da prótese em cada paciente. A mesma prótese numa paciente pode durar 10 anos e na outra paciente pode durar 20. O que é importante é que faça o acompanhamento. Existe uma média hoje que se fala 15 anos para a troca das próteses de boa qualidade. Mas o acompanhamento é o que vai determinar o momento exato da troca. O senhor falou que é um corpo estranho, claro. Existem casos de rejeição? Existem. A rejeição é muito rara. A rejeição é uma reação aguda, muito forte, muito grave, porque o organismo não quer aquele corpo estranho. Então ele vai tentar expulsar de qualquer forma. Se o cirurgião não agir rapidamente, o organismo vai fazer essa expulsão. Então isso é muito raro. Isso pode acontecer com qualquer tipo de prótese. Uma prótese cardíaca, uma prótese de quadril, prótese de joelho, uma prótese de mama. É muito raro. O que nós temos mais comumente que acontece é um endurecimento da película que o organismo faz naturalmente, novamente, em torno de qualquer prótese. Aquela película ela pode se endurecer por uma série de fatores e nesse momento então deve-se avaliar a necessidade de trocar essa prótese ou não. A gente sabe que algumas mulheres exageram um pouquinho nessa questão estética. O que deve ser levado em conta na hora de definir o tamanho do seio novo? Em primeiro lugar é o bom senso. É o bom senso. É claro, a gente pode atender a expectativa da paciente dentro de um limite. É lógico que hoje a mídia, a competitividade nos grupos, principalmente mais jovens, fazem com que elas tenham uma tendência a querer um volume maior do que a amiga, do que a prima, mas isso tem que ser visto com muito cuidado, porque a partir de um determinado ponto você começa a causar problemas para aquela paciente. Eu sempre uso um exemplo muito simples. Não, eu quero pôr tal tamanho, uma menina pequena, eu falo, tenta colocar aquela almofada ali atrás dentro da sua bolsa e coloca de qualquer jeito. O que você acha que pode acontecer? Primeiro, ela nem entrar. Segundo, você estragar o zíper, esgarçar o tecido. E é a mesma coisa, não se deve tentar colocar uma prótese maior do que aquele tamanho adequado para aquele organismo. Dentro de um limite, a gente pode atender à vontade da paciente. Doutor, algumas informações que chegam pela mídia, né, pacientes que morrem durante cirurgia, que têm problemas graves, sérios, e aí vai se dar uma olhada mesmo a fundo, o cirurgião nem era cirurgião plástico. Como é que a gente verifica se aquele cirurgião é mesmo cirurgião plástico, se é credenciado, se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Qual é o caminho? Esse é um ponto muito importante. Em 2009, 2010, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo fez uma estatística dos 480 casos de denúncias envolvendo cirurgia plástica, 97% não eram cirurgiões plásticos. Quer dizer, isso é muito grave. E desses 97%, metade não tinha especialidade alguma. Quer dizer, você imaginando que eu, fazendo um parto, que é um procedimento teoricamente muito simples para quem treinou para isso, possa ter grandes dificuldades, a mesma coisa acontece com qualquer outra especialidade. E hoje o que a gente fala é quase um dever do paciente procurar informação. É tão simples. Você entrando na internet, no site do Conselho Regional de Medicina e no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, colocando o nome daquele profissional e o seu número do Conselho Regional, você já sabe, primeiro, se ele é médico, primeiro passo. Segundo, se ele é cirurgião plástico. É claro, se ele não for cirurgião plástico e você mesmo assim optar por fazer a cirurgia, você está entrando num risco maior, na nossa opinião. Ele não pode ser imputado criminalmente porque a lei permite que um médico faça cirurgia plástica, mas numa ação civil, por exemplo, ele está sendo imprudente, aquele médico que não exerce a sua própria especialidade. Olha, eu agradeço muito aqui a participação do Dr. Rubem Penteado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigada pelas suas recomendações, dicas aqui, doutor, pelas suas informações. Uma ótima tarde, boa semana. Obrigado, eu agradeço. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.